Boa tarde e a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Destaque e para todos os telespectadores da TV Destaque. Nós queremos dizer a todos que quando orarmos a favor para que Deus cure qualquer um que esteja enfermo em seu lar, que recebam com muita fé, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Mas se tiver pelo menos a fé como um grão de mostarda, que é o menor grão da hortaliça, mas é um dos maiores, das maiores árvores da hortaliça, que encontra-se nas hortas, que é a mostarda, que tanto que até os passarinhos fazem ninho na árvore do pé de mostarda. Então temos que ter fé pelo menos como um grão de mostarda, que é tão minúsculo, mas é poderoso. Assim a nossa fé tem que ser pelo menos como um grão de mostarda, com muito poder, para que possamos agradar a Deus. Que para agradar a Deus nós temos que ter fé em toda oração, em todo pedido que fizermos a Deus. E Ele está pronto para nos atender a qualquer hora e momento, não porque nós tenhamos merecimento, mas sim porque a benignidade de Deus dura para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar para iniciarmos o nosso programa da CONADIB, Convenção Nacional de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus e igrejas afiliadas no Brasil. Amém? Então vamos falar com o Papai do Céu. Deus, Pai Todo-Poderoso, agora, Pai amado, nós te pedimos que Tu sabes qual é dos lares que está nos assistindo, que tem algum enfermo no seu lar, e que o Senhor já sabe aonde as pessoas que moram, que estão enfermas. Te pedimos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor toque com a sua mão santa e abençoadora para abençoar, para que essa família fique livre de todo mal ou enfermidade que esteja no seu lar. Deus, Pai Todo-Poderoso, assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai amado. Amém, Jesus. Agora vamos ler uma passagem aqui na Bíblia, em Lucas capítulo 13, do versos 10 ao 17, que diz assim: o título desta passagem bíblica é Cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou, e glorificavam a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado,
porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes dias, há em que é mister, pois vindes para ser curados e não no dia de sábado? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não a leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele isto, todos os seus adversários, envergonhados, ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. É que aqueles príncipes da sinagoga tinham eles na mente deles, na cabeça deles, que aquele trabalho que Jesus fazia de cura seria como um trabalho secular, e não, porque naquela época só Jesus, e depois que ele autorizou os discípulos dele também curarem em nome dele, também eles curavam em nome de Jesus. Mas só que Jesus já veio mesmo premeditado a morte da cruz para nos dar remissão de todos os nossos pecados, assim, se nós quisermos sermos transformados por Deus, porque Deus não trabalha na vida do homem se o homem não quiser. Só quem invade o ser humano é só o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Tanto que esta mulher andava curvada não porque ela tinha, como o endemoniado de Gadareno, 6.000 demônios, que quer dizer 6.000 demônios, quer dizer uma legião de demônios. Tanto que Faraó perdeu naquele dia que Deus mandou que Moisés tocasse com o cajado no Mar Vermelho, e abriu as águas para que o povo hebreu passasse em seco. Faraó perdeu uma legião de soldados, 6.000 soldados, né? E outra coisa que eu quero enfatizar também, que aquele endemoniado de Gadareno, que tinha 6.000 demônios nele, não tinha grilhões, não tinha corrente de grossura alguma que segurasse ele, porque ele, com a força dos 6.000 demônios, ele quebrava as correntes, né? E quando ele estava endemoniado, ele andava nu, sem roupa nenhuma, andava pelado. Assim nós queremos dizer também que as pessoas que se sentem maravilhosa andando
nua também é pessoa endemoniada. Pelo seguinte, porque quando Jesus expulsou os 6.000 demônios do endemoniado de Gadareno, ele foi para casa, banhou e vestiu roupa, e depois se apresentou perante o povo e perante a Jesus vestido. Então já sabem, toda pessoa que acha que estão certa, andando, mostrando a sua nudez, a sua intimidade, é porque não estão certa do espírito e nem de sua alma, mas estão sendo conduzida por demônios que quer que o povo fique sempre mostrando suas vergonhas e passando vergonha perante o povo. Graças a Deus que nós que temos aprendido com a palavra de Deus e com o Filho de Deus, com Jesus, não usamos fazer estas coisas, porque sabemos que não agrada a Deus. E esta senhora andava curvada, por quê? Porque pelo menos um dos demônios fazia dela cavalo, sentada no pescoço dela, e ela andava curvada. Assim eu conheci um senhor lá no Mato Grosso, em Chavantina, na cidade de Chavantina, que tinha o apelido de Vigário. Ele andava curvado, andava olhando para o chão igual porco. Porco é que anda olhando para o chão, não olha para a frente e muito menos para cima. Este senhor, quando morreu, se endireitou. Por que se endireitou? Ficou retinho. Eu fui no velório dele e vi que ele ficou reto. Não foi preciso quebrarem a coluna dele, nada disso. Por quê? Porque justamente o demônio estava sentado em cima do pescoço dele, aquele tremendo peso, ele não podia levantar-se, assim como esta mulher que Jesus curou ela. Por quê? Porque doença não é de Deus, é do maligno, que sempre quer estar nos fazendo de escravo e cavalo dele. Ele quer sempre estar montado sobre as pessoas, principalmente as pessoas que acreditam só em coisas que não pertencem a Deus, que pertencem ao maligno, que pertencem àquele que quer nos ver sempre envergonhado, passando vergonha, porque ele é o primeiro a nos passar vergonha e fazer com que os outros, também ser viventes, passemos vergonha por causa da atitude de Satanás, porque ele nunca quer ver ninguém feliz, de maneira nenhuma, porque só é feliz quem está com Deus e Deus está consigo. Todos que estão com Deus e Deus está consigo são felizes para todo sempre, até mesmo quando passa dessa vida para outra vida, que aliás aprendemos ali quando Marta e Maria falaram para Jesus que se Jesus estivesse ali, Lázaro não tinha morrido, o irmão de Marta e Maria. Então Jesus falou: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então os crentes que estão trabalhando com sinceridade e fazendo as coisas certas, mesmo com o demônio procurando brecha para entrar e nos fazer coisas que não agradam a Deus, o crente que está sempre procurando estar perante Deus em santidade, não morre. O crente dorme
até o dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento Jesus virá buscar o seu povo e todos serão acordados e não voarão para o céu como muitos pensam que anjo tem asa. Anjo não tem asa, anjo levita. Quem tem asa é serafins e querubins é que tem asa. Assim foi que o profeta Isaías viu um querubim com 6 asas. 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam o pé, e mais 2 é que ele movimentava ela para pairar como quem estivesse levitado. Então, anjo não tem asa. Nós mesmo, quando formos transformados no dia do arrebatamento, nós subiremos para a glória levitando. Não criamos asa para voar, não, de maneira nenhuma. É só o livro que nos ensina tudo que estamos falando, chama-se Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É só ler a Bíblia e acreditar que o livro que Deus deixou como a bússola para nos guiar até as mansões celestiais chama-se Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Que eu conheço muitos que, quando vai para a faculdade, até muitos crentes vai estudar na faculdade, aí deixam a teologia, que teo quer dizer Deus, logia, palavra de Deus. Logia é palavra e teo é Deus. Deixam a teologia pela filosofia, porque na Bíblia uma parte é palavra de Deus e a outra parte é filosofia. É para quem não acredita em Deus nem no que Deus fez. Este povo dizem que são os ateus. Eu acho que são atoas, porque na hora do vamos ver, na hora de sair, do espírito sair desse corpo, aí eles são os primeiros a pensar em Deus e chamar por Deus. Mas é muito tarde, tem muitos que querem serem salvos, assim como Dimas foi salvo quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, que aí Dimas pediu a Jesus para que salvasse ele, e Jesus falou para ele: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muitos pensam que vão ser salvos dessa maneira. Não vão, não, porque acabou esta maneira quando Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pois aquele que crer e for batizado será salvo. E teve um dos discípulos que perguntou: Senhor, e o que não crê já está condenado por si próprio? Porque Jesus não veio para condenar ninguém, ele veio para nos salvar, e ainda está como advogado sentado à destra do Pai, à direita de Deus, intercedendo por nós, porque por Deus ele já tinha eliminado esta nossa geração. Ainda não eliminou, porque Jesus está ao lado dele falando: não, Pai, espera mais um pouco, espera mais um pouco, né? E a benignidade de Deus é tão tremenda, é tão grande, que assim mesmo ele espera. Que eu sempre gosto de dizer: todos nós que nascemos neste lugar, neste planeta chamado Terra, é porque nenhum de nós somos bons, nenhum de nós prestamos. Só quem é bom mesmo é Deus, que
que ama o pecador, só não ama o pecado. Ele ama tanto o pecador que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer será salvo. Porque o próprio Jesus falou que ninguém vai ao Pai se não ser pelo Filho. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos nos despedir em oração, pedindo para que Deus nos dê mais outras oportunidades para que estejamos aqui falando do amor de Deus para todos os nossos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Destaque. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a todos. Deus Pai Todo-Poderoso, assim amado, nós nos despedimos destas câmaras e microfones, Senhor, em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te pedimos que Tu nos dê mais outras oportunidades para adentrarmos na casa dos nossos ouvintes e telespectadores, para estarmos sempre orando e pedindo a Ti que ponha a Tua mão santa, abençoadora, abençoando e curando todos os enfermos que tiver nos lares de nossos ouvintes, Pai amado. Amém, Jesus. Glória a Deus.